E aí a gente começa aqui. Vamos lá? Apresentação para mim. É bem simples, tá? Essa aula tem algumas coisas que a gente coloca. A primeira coisa que a gente vai falar sobre pós-operatório geral, depois algumas coisas que são específicas e o preparo de comorbidades. Eu já vou, daqui a pouco, quando eu terminar aqui, a gente vê como é que a gente vai fazer, quem vai para onde, se vai a um, a dois, essas coisas, tá bom? Não se preocupem, a gente ajusta. Então vamos lá. Eu queria deixar para vocês muito claro e muito certo que é o seguinte: tem algumas coisas que vocês vão passar na vida e alguns serviços que vocês vão ver que existe um padrão. Um padrão. Olha, para fazer o pré-operatório você pede esses exames aqui. Para pedir pré-operatório, pede esses exames aqui. Mas nada substitui uma anamnese e um exame físico bem feito. Não há substitutivo. Então, os livros, a literatura agora mostra para gente que esses padrões de exames eles possuem benefício em apenas 0,2% dos pacientes. 0,2%. E por que isso acontece? Por exemplo, a idade é um fator que modifica a sua necessidade de exames. Há cirurgias específicas, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, você tem exames específicos que você precisa fazer. Em determinada morbidade, você precisa fazer uma coisa, ou pedir algum exame, algum parecer específico. Por exemplo, um paciente que tem uma fibrose pulmonar ou tem, por exemplo, um DPOC, ele pode ter, dependendo da cirurgia, se fizer uma cirurgia abdominal alta, por exemplo, ele precisa ter uma avaliação da epidemiologia e talvez tenha que fazer um preparo antes dessa cirurgia, um preparo com fisioterapia. E se você pedir apenas um padrão, esse padrão pode não incluir aquilo. Não, eu peço só um raio-x de tórax. Então, isso não vai contemplar as necessidades do paciente. Então, por exemplo, um paciente jovem também, um outro exemplo, um paciente jovem, às vezes não precisa de nenhum exame, e ele pode fazer a cirurgia. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia de hérnia inguinal, que não precisa, a princípio, não há previsão, mesmo no protocolo de cirurgia segura, de você preparar, reservar sangue, reservar UTI. O paciente não tem comorbidade, você examinou, não tem nenhuma alteração. Na história dele não tem nenhuma alteração, nenhuma comorbidade. Nunca internou, não tem doença de infância que seja, por exemplo, uma doença hematológica, né, ou que tenha a ver com a coagulação. Não teve nenhuma patologia anterior, não teve nenhum tipo de problema. Ainda mais se ele, por exemplo, já fez uma cirurgia ou já quebrou uma perna, já fez alguma fratura e já se recuperou. Não há nenhuma necessidade de exames. Então, a anamnese de exame físico é insubstituível. Isso é uma coisa bastante importante quando a gente fala em pré-operatórios. Tem sido muito em evidência, mas vocês vão ver em alguns serviços esse tipo de protocolo. Não, pede esses exames aqui e faz. Muitas das vezes a gente pede exames, mesmo quando o paciente não precisa, por exemplo, paciente jovem. Por quê? Porque a anestesia exige que tenha exames. Sim, os colegas anestesistas muitas das vezes exigem que tenha exames, mesmo sabendo que não tem necessidade. Mas a gente não vai entrar no mérito. Existe uma coisa que é a construção e aos pouquinhos a gente vai tendo que mudar esse tipo de paradigma. Então, por enquanto, a gente segue e vamos embora. Então, alguns exames a gente pede para situações específicas. Por exemplo, hemograma, cirurgia de grande porte, se o paciente tem neoplasia, se tem esplenomegalia, se tem infecção recente, se tem radioquimioterapia recente, alguma coisa que indique que você precisa desse hemograma. Ou se você vai fazer, por exemplo, se existe uma previsão ou a possibilidade de transfusão sanguínea. Então você precisa ver como é que está a situação desse paciente previamente. Coagulograma também, algumas cirurgias específicas tem aqui. Eu tenho uma tabela, essa tabela vai estar postada para vocês, inclusive já está por conta dos slides, dos exames que a gente coloca. Então, tipagem sanguínea, se você tiver uma previsão de sangue, porque você precisa aí pela cirurgia segura. Então, se você tiver um risco de sangramento acima de 500 ml, você precisa deixar um preparo de sangue, ou uma reserva de sangue, perdão, por conta da possibilidade transfusional. Glicemia paciente acima de 40 anos, se usa corticoide, diabéticos, tá? Para mim, se alguém for me operar, por favor, pede glicemia. Hoje em dia a gente tem diminuído o pedido de glicemias por conta da glicemia capilar, que ela é muito boa, então a gente tem
meio que abolido a glicemia normal e tem pedido mais hemoglobina glicada. Mas a gente pede a glicemia assim mesmo, ainda está no protocolo da solicitação, mas eu acredito que daqui a algum tempo a gente não solicita mais. Creatinina e eletrólitos, né, nas condições que estão acima, e raio-x de tórax acima de 40 anos. Veja que o limite de 40 anos é hoje que tem se colocado. Alguns serviços estão colocando 45 anos. Como tem gente que coloca 40, eu estou colocando 40 para vocês, tá? Mas já há serviços que colocam 40 anos e outros que não pedem mais o risco cirúrgico. Eles pedem os exames acima de 40 anos, mas se tiver tudo normal, não precisa fazer uma consulta de risco cirúrgico com cardiologista. Eles vão direto para uma avaliação de pré-operatório do anestesista, e se o anestesista vê algum tipo de necessidade, ele pede uma avaliação específica. E aqui, obviamente, os exames específicos, que dependem das comorbidades desse paciente. Se precisa de uma espirometria, se precisa de um Doppler, se precisa de fisioterapia, vai depender dessas comorbidades. E essas comorbidades a gente só sabe fazendo a anamnese e exame físico. Alguém quer perguntar? Professor, Oi. eu uma dúvida. Quanto ao raio-x de tórax, eu já vi que a maioria das cirurgias por videolaparoscopias é feito o pedido de raio-x de tórax como pré-operatório. Por quê? Por exemplo, eu fiz uma cirurgia por vídeo e eu tenho 27 anos e foi Isso. pedido para mim. Isso, mas isso é rotina, não tem indicação clínica. É como eu falei para vocês, a gente pede porque às vezes o anestesista quer, né? Ou é uma rotina do serviço que a gente vai ver, mas não existe indicação clínica, a não ser que você tivesse uma comorbidade que indicasse isso. A gente pode pedir até no pós-operatório, caso tenha, mas aí algum tipo de complicação no pós-operatório. Não há indicação clínica formal, a não ser que você tenha algum tipo de necessidade específica. Mas como eu falei para você, o anestesista às vezes exige, o serviço tem a solicitação como uma rotina, mas não existe como indicação clínica. Essa é a diferença que eu quero passar para vocês. Vocês vão começar no internato e vocês vão ver isso no serviço que vocês vão passar. Isso vai acontecer. Ó, você vai pedir aqui hemograma, glicose, ureia, creatinina, eletrólitos, um eletrocardiograma e um raio-x de tórax. Mesmo, você vai pedir para todos os pacientes, mesmo sem necessidade. Tá bom? Porque um é a rotina do serviço e outro, às vezes, uma exigência do anestesista. Mas não há uma indicação clínica para isso, tá? Pode ter certeza. Ok, obrigada. Nada. E aí vocês vão passar por isso. Não batam de frente, não briguem, a gente coloca lá, mas doutor, por que que. Até uma dica para vocês, né? Vocês pegam hoje, ainda mais hoje com tudo com o celular. Mas, doutor, mas por que que o senhor está pedindo isso? Porque eu estou vendo aqui no guideline, e no guideline diz que não precisa. Por que que o senhor pede então? A mesma pergunta que você fez para mim, você pode fazer para o seu staff. E ele vai falar, não, por quê e tal, não sei o quê. Obriga ele a estudar, e obriga, obviamente, ele te dar algum tipo de resposta, que você foi extremamente educado, né? E teve uma dúvida bastante relevante. Então, essa é uma ótima maneira de você deixar o seu staff de saia justa, tá? Eu gosto muito dessa maneira, é bem legal. Então aqui, ó, esse aqui é uma avaliação, esse slide. Eu gosto muito desse slide que eu coloquei aqui, desses quadros, porque eles são da Sociedade Portuguesa de Anestesia. Eu acho bastante interessante, porque vocês veem que tem algumas diferenças aqui, a gente vai passar. Então aqui, ó, são situações que a gente precisa ficar atento, aí sim, quando a gente examina esse doente, quando a gente vê esse paciente na cirurgia, principalmente eletiva, quando a gente vai fazer a avaliação desse paciente. Veja bem, eu estou falando tudo aqui de cirurgia eletiva. A cirurgia de urgência muda completamente a nossa avaliação, porque urgência é urgência, então muda tudo, às vezes você não pede exame nenhum, bota na sala e pronto. Então aqui, ó, são situações de risco que a gente precisa estar atento durante a avaliação desse paciente. Então, por exemplo, se ele tem um infarto miocárdico prévio, no caso aqui no Brasil a gente faz infarto com I, né? Infarte com E, a gente, na nossa linguagem, está infartado de comer, né? E infarto, que seria um infarto mesmo de isquemia, isquêmico, a presença de angina, insuficiência cardíaca, diabetes, hipertensão, idade acima de 70 anos, arritmia, doença valvar, né? Ou valvular no caso,
de complicações cardiovasculares e pulmonares, tabaco, obesidade, DPOC, asma e assim vai. Então a gente tem que ter essa, essa coisa na nossa cabeça. O risco cirúrgico ainda a gente solicita e ele foi um pouco modificado. Ele começou em 1963, que a gente chama de ASA, que é da Sociedade Americana de Anestesia. E ele, a partir do estado físico, a gente utiliza essa avaliação. O ASA está caindo por terra. O risco cirúrgico tem sido feito por outros parâmetros. Mas eu estou passando para vocês porque os cirurgiões ainda utilizam muito e os anestesistas mais antigos também. Então vocês vão ver os outros protocolos, mas eu acho que o ASA ele ainda é muito bom para algumas coisas e principalmente ele fica muito claro. Os outros são meio subjetivos, tem que ter isso com aquilo e aí o risco cirúrgico ele fica um pouco mais complexo. Eu gosto do ASA ainda, utilizo ainda o ASA quando a gente fala, mas eu sei que o pessoal da anestesia principalmente tem utilizado outros protocolos. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, o ASA 1 seria a ausência de qualquer alteração orgânica, fisiológica, bioquímica ou psiquiátrica. O paciente de 20 e poucos anos que não tem comorbidades é o ASA 1. O ASA 2 são o que tem condições sistêmicas que podem não estar relacionadas com a necessidade de cirurgia. Por exemplo, diabetes. O paciente é diabético, é hipertenso e ele vai fazer uma cirurgia de hérnia. Ele é um ASA 2, que não tem relação, está controlada e não tem nenhum tipo de problema, né? E ASA 3 é situação sistêmica grave, então uma complicação, ou está não controlada. Então diabetes não controlada seria uma doença sistêmica grave. 4 condições clínicas de risco à vida com ou sem intervenção cirúrgica. ASA 5 pacientes moribundos, indicação cirúrgica é o último recurso, ou seja, você opera para tentar salvar a vida do paciente, mas ele vai morrer, a possibilidade de óbito é muito grande mesmo com a cirurgia. E o ASA 6 é morte cerebral para doador de órgãos. Lembrando que isso aqui é para cirurgia eletiva e se for emergência ele vai ganhar um Ezinho aqui no canto, é o ASA 2E, por exemplo, ou ASA 3E, que denomina a emergência. E aqui, isso aqui é bastante interessante porque Dani vai fazer uma prática com vocês de intubação. E se vocês sentirem necessidade, eu faço uma também. Não tá programado, porque eu acho que uma só deve ser o suficiente. Mas se vocês sentirem necessidade, por isso que eu deixei aquelas aulas relacionadas à simulação, a gente pode ir lá e também fazer essa aula de intubação. Então aqui é a avaliação das vias aéreas. Então a gente coloca, a principal avaliação é essa aqui, Samsung-Yang. Se você for fazer uma cirurgia eletiva, você faz uma consulta com o anestesista, ele vai pedir para você abrir a boca e botar a língua para fora para fazer uma avaliação, tá bom? Então aqui, classe 1 de Samsung-Yang, classe 2, classe 3 e classe 4. Isso aqui já dá uma previsão de intubação difícil. Por que isso é importante? Por que o cirurgião, eu tenho falado isso para vocês, por que a gente fala para o cirurgião fazer? Pelo seguinte, se você tem um Samsung-Yang ruim, um classe 4, você tem uma previsão de intubação difícil e dependendo da sua cirurgia, o anestesista vai ter que suspender a sua cirurgia. Imagina, você preparou o doente veio, ainda mais um paciente que ele de um paciente conveniado ao SUS, né, num hospital, por exemplo, que demora meses para marcar a cirurgia. Você vai cancelar a sua cirurgia, suspender a cirurgia porque no pré-operatório você não pediu para o doente abrir a boca e previu? É muito pouca coisa que você precisa fazer no exame físico do doente. Então abre a boca, a língua está para fora, a gente hoje, ainda mais com o celular, com o WhatsApp, né, a gente pode entrar em contato. Fulano, você que é anestesista, eu estou vendo aqui um cara, ele tem um Samsung-Yang de 4. E aí, olha, é melhor tu pedir broncoscopia. Aí você vai lá, prepara, fala com o pessoal da pneumo, no dia da cirurgia você prepara conjunto para fazer com um broncoscópio na sala. Se tiver dificuldade para intubar, o broncoscopista já está lá, já está com broncoscópio e você não cancela a cirurgia. A gente tem que pensar que às vezes a gente tem paciente com patologias às vezes grave, por exemplo, paciente oncológico, e ele não pode perder tempo de cancelar a cirurgia e remarcar por uma coisa que a gente pode prever no pré-operatório. Então é muito importante que a gente faça isso. Essa avaliação aqui de extensão cervical, o anestesista faz na sala. Estou colocando para vocês porque se vocês forem no bloco cirúrgico, o anestesista vai fazer isso, vai colocar aqui um coxinho, um
pano, uma toalha, e vai fazer essa extensão. E vai fazer o Samsung Yang também, vai pedir para o paciente abrir a boca e ver como é que está a classificação dele. Se você já fez isso antes, ótimo, você já sabe, o anestesista já sabe, ele falou, olha, é tal, a classificação é tal, eu já pedi a broncoscopia e está tudo certo. Tá bom? E aqui, ó, a mesma coisa em relação à avaliação para os riscos de doença cardiovascular, de complicações cardiovasculares e respiratórias. Vejam que é a mesma daquela do pessoal da português, né? Português de Portugal, obviamente. Então aqui, tabagismo, asma, DPOC, cirurgia de emergência. Cirurgia de emergência é sempre um fator de complicação. Cirurgia torácica abdominal superior, tempo prolongado de anestesia ou de cirurgia. Em algumas situações, a gente precisa, a depender da patologia, fazer manobras de recrutamento ou expansão pulmonar pré-operatórios, tá bom? Então, às vezes, a gente precisa fazer fisioterapia pré-operatória e, se precisar no pós-operatório, a gente já deixa prescrito para o pós-operatório. Às vezes, o paciente quer DPOC, tem alguns pacientes que têm fibrose pulmonar por alguma patologia, principalmente mais idoso, e a gente precisa efetivamente deixar isso já preparado no pós-operatório desse paciente. Então, aqui, e para risco cardiovascular, a única diferença em que a gente tem é, claro, aqui história de AVC em relação à parte do pessoal de Portugal e creatinina sérica acima de 2, que eles colocam aqui. Não achei a referência por que isso, mas ainda estou procurando, mas eles colocaram aqui, eu estou reproduzindo para vocês. E aqui, ó, na avaliação pré-anestésica, as patologias e o que a gente solicita. Vejam, reparem que o teste de coagulação, a princípio, a gente só pede para paciente com doença hepática ou doença hematológica, obviamente. Isso que está no livro. Mas eu vou responder o que já me perguntaram e que toda aula se pergunta e tem que perguntar mesmo. Mas por que então que a gente pede para todo mundo? A gente pede para todo mundo porque é uma rotina do serviço ou exigência do anestesista. Mas vejam, não há indicação clínica para tal. Estou colocando aqui e estou colocando esse outro aqui, que é se eu não me engano, da Escola Paulista de Medicina, o que a gente tem que pedir para cada situação. Então, aqui, ó, se tem fibrilação atrial, se tem angina instável, história de infarto, tá? AVC, coagulopatia, quais são as patologias, os exames que a gente precisa solicitar. Está nos slides para vocês, a gente não vai se deter, eu vou só ampliar aqui para ter uma ideia. Veja bem, cálcio a gente não pede para praticamente ninguém, hematócrito e hemoglobina praticamente para ninguém. Veja, o cara infartou e eu não peço um hemograma, eu peço apenas o hematócrito. Tá? Eletrólise vai depender de outras patologias, não peço, cara infartou, não peço raio-x de tórax. Então, para você ver que a literatura ela diz uma coisa, mas na prática a gente faz um pouco diferente. É uma coisa que a gente vai passar ali para frente. São anos de construção para que os serviços passem a não ficar solicitando isso como rotina. A gente não vai brigar por conta disso. E assim vai, ó. A gente não pede praticamente nada. Cada vez menos pedir exames desnecessários. Até porque, como eu falei, qual o benefício? 0,2% dos pacientes que se beneficiam com uma rotina. Então, não tem muito fundamento. O que a gente tem feito muitas das vezes pede a rotina, tá bom, peço a rotina. E peço aquilo que é específico. Aí é o que a gente tem feito, é o que eu recomendo vocês. Tá bom, eu peço a rotina, mas vou pedir o que é específico. E pronto. E tá tudo bem, todo mundo fica feliz. Aqui, ó. Isso aqui é uma atenção que a gente tem que ver relacionado às patologias específicas e ao que o paciente faz uso de medicação. Então, ácido acetilsalicílico, clopidogrel, a gente usa bastante aqui no Brasil. O dipyridamol a gente usa pouco, né? Bem pouquinho. Triflusal, eu não lembro nem qual é esse medicamento. Eu acho que tem usado tão pouco que eu nem lembro se tem no Brasil. Eu não lembro de ter prescrito ele alguma vez. O dipyridamol, ele é uma medicação que eu sei que ele está em algum lugar, mas a gente não usa muito na nossa rotina. A rotina que a gente vê muito é a ticlopidina, claro, o clopidogrel e o ácido acetilsalicílico.
que aí eles têm uma meia-vida de 7 a 10 dias e a gente precisa suspender antes da cirurgia, por conta do ciclo das plaquetas. Eles fazem agregação não seletiva, né, e fazem ela, como é que chama? Irreversível. Então a gente precisa esperar o ciclo todo das plaquetas para que a gente possa operar esse doente, senão ele vai fazer um hematoma ou síndrome de coágulo local, que aí consome os fatores de coagulação. Então a gente precisa suspender. Alguns autores pedem também para a gente suspender um medicamento que era usado há bastante tempo atrás. Há tempo atrás a gente usava bastante, que funcionava principalmente para a memória em pacientes que estavam começando um quadro demencial, que é o ginkgo biloba. Eu acho que Carla depois deve falar para vocês. Não sei nem se está utilizando mais. Não sei nem se está utilizando mais o ginkgo biloba, mas Carla depois deve passar para vocês, principalmente porque nós estamos no fevereiro roxo. Sabiam disso? Eu soube isso essa semana. Para atenção aos problemas e ao desenvolvimento do Alzheimer. Exatamente, fevereiro roxo. Mas O que é que você perguntou? Leslie está usando sobre o quê? o ginkgo biloba. A gente usava antigamente para a questão de memória, né? Não, o ginkgo biloba ele tem sua ação como um É. vasodilatador cerebral, Uhum. para tontura, mas para evitar Alzheimer, demência, de Isso. jeito nenhum. Isso, Não se então. pode prescrever Uhum. nessa perspectiva, Isso, né? então. Mas eu estou dizendo que há um tempo atrás o pessoal usava nessa perspectiva. Depois viu que não Isso, funciona mais, né? exatamente. Mas Não, não, aí, não. exatamente. Mas foi o que eu falei. Depois você vai entrar mais nesses medicamentos mais com ele. O microfone do senhor, professor. Ele bloqueia de vez em quando, né? Leslie? Acho que ele foi ajeitar alguma coisa. Pronto, voltei. É porque às vezes a gente dá um chute aqui no computador e sai a conexão do microfone, tá? Mas então, isso que eu estava falando, o ginkgo biloba, ele foi usado isso há algum tempo atrás. Carla depois vai falar mais sobre esses medicamentos, mas ele tem uma função de antiagregação plaquetária, que não se sabe ainda o mecanismo, mas é uma coisa assim que ele passa de 7 a 10 dias. Seria 2 ciclos de plaqueta, uma coisa assim absurda, e talvez esteja relacionado a algum tipo de componente dele que fica ali na circulação por mais tempo. De qualquer maneira, é um número pequeno de pacientes hoje que tomam isso, mas eu peço a atenção de vocês, porque eu tive paciente que interrompeu acho que com 10 dias que a gente operou uma hérnia, ele fez um baita do hematoma inguinal. Então, aquilo marca muito, essas coisas que a gente vê na nossa residência marcam muito. Estou colocando para vocês como uma atenção aqui, graças a Deus, não tem tido mais o uso desse medicamento, é muito pouco hoje, mas pode ser que vocês usem, até porque tem alguns medicamentos, como por exemplo, para hipoglicemiantes, que eu achei que quase não tinha mais no mercado e o pessoal da farmácia diz que tem muito ainda. Que é isso aqui, ó. Aqui, quando a gente vai interromper, esse aqui também, se eu não me engano, é da Escola Paulista de Medicina. Então aqui, ó, a gente tem que o tempo que a gente precisa interromper. Vejam que, diferente da sociedade portuguesa, se eu não me engano é de ginecologia, inclusive, que eles fazem esse slide, eles colocam a ticlopidina para 14 dias de interrupção e o AS e o clopidogrel 7 dias. Vejam que anticoncepcional não precisa parar, doença psiquiátrica não parar, doenças que a gente não interrompe, olha só, COX-2, estatina, a gente não para. Hipoglicemiantes a gente para no dia, antigamente você parava com 24 horas antes, a gente para no dia, não há necessidade para antes, a não ser o que eu vou falar para vocês, porque eu achei que quase não tinha, que é a gliblenclamida, que é o diabinese. A gliblenclamida é um medicamento bastante antigo, que eu achei que ninguém mais fazia uso, mas muita gente faz uso ainda. Eu fui na farmácia, porque eu sou diabético, aí cheguei lá e falei, pô, gliblenclamida, diabinese, ainda tem isso? Tem, doutor, tem. Saí muito. Eu falei, é mesmo, é? Isso
em qualquer farmácia, sai bastante. Então, vocês devem pegar paciente ainda tomando o diabinese, esse tem que ser interrompido com 48 horas, é o único que tem que ser interrompido com 48 horas, tá? Porque ele fica, a meia-vida dele é alta, então o paciente faz hipoglicemia quando ele fizer jejum. Ele vai fazer a hipoglicemia. No dia da cirurgia ele pode ter complicações por conta disso, ok? Aqui, fatores também de risco para trombose venosa profunda. Adoro esses slides, tá, gente? Eu não sei se eu acho engraçado, não sei, eu gosto. Então aqui, ó, os riscos para trombose é uma outra coisa que a gente precisa ter atenção. Por quê? Porque se o paciente tem risco de trombose, no pré-operatório, eu tenho que enfaixar a perna ou colocar aquelas botas de compressão pneumática, aquelas perneiras de compressão pneumática. Então, tem que solicitar previamente. Então, é outra coisa que a gente precisa ter atenção. Vejam que tudo que eu estou falando até agora é no pré-operatório. Se a gente examinar o doente, fizer a anamnese, fizer um bom exame físico, a gente detecta tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Inclusive, se o paciente for menos de 40 anos, tiver menos de 40 anos e tiver algum tipo de morbidade que indique um risco de trombose venosa profunda, eu tenho que fazer já a profilaxia no pós-operatório imediato. E aqui estão as recomendações de profilaxia, são muito parecidas com a do Brasil, são praticamente iguais. A diferença aqui não é se tem ou não que fazer indicação, é porque a gente não costuma utilizar a deltaparina aqui no Brasil, mas a enoxaparina a gente usa para todo mundo. E a outra coisa que ele coloca em intervenções benignas, 20 a 30 miligramas de enoxaparina, a gente só tem 20, aqui no Brasil tem 20, 40, 60, 80 e 100, então eu não tenho 30 miligramas. Então a gente não usa 30 miligramas. E aqui a gente faz como profilaxia 1 miligrama por quilograma de peso magro, tá? De peso magro. Ou estimativa de peso magro, senão ele faz retenção gordurosa. Então, 40 miligramas. Oi, peraí. CTE. Para. Acho que é cirurgia eletiva, tá? Cirurgia eletiva. Ou é porque é uma cirurgia específica, acho que da ginecologia. Obrigado até por perguntar. Eu nem me atentei isso aqui, mas de qualquer forma serve para as outras cirurgias também. E a cirurgia extensa 40 miligramas. Aqui no Brasil a gente faz profilaxia 1 miligrama por quilograma de enoxaparina. E se você fizer anticoagulação plena, faz 2 vezes ao dia. Então, uma vez ao dia, então 1 miligrama por quilograma, uma vez ao dia profilaxia, para anticoagulação plena 2 vezes ao dia. E uma outra coisa também que vocês vão ver com frequência, uma coisa que a gente não consegue tirar, é que a profilaxia enoxaparina profilática no pré-operatório não aumenta sangramento no pré-operatório, ou seja, você pode operar que não vai aumentar sangramento, mas não tem um cirurgião que eu conheço que não peça para suspender. Não tem um que eu conheço que não peça para suspender. Mesmo você mostrando, olha, mas não aumenta o sangramento, está aqui o trabalho. Não. Tem mais trabalho. Não, tem outro ainda. Não. Suspende, porque então a gente acaba suspendendo, a gente segue a determinação do médico assistente. Mas a gente precisa ter isso, como é que chama? Ter isso na nossa cabeça. Eu vou falar depois mais de infecção no pós-operatório, infecções de patologia cirúrgica. Aqui é mais relacionado à profilaxia. Eu tenho uma aula só de antibiótico, mas eu falo um pouco para vocês aqui porque eu vou incluir isso aí na discussão dos casos que a gente fizer. A gente vai incluir, eu deixo lá mais ou menos uma semana preparada para a gente focar em antibiótico. Eu discuto um pouco mais com vocês sobre isso. Mas, de qualquer maneira, é só para você ter principalmente essa parte aqui do slide. Isso aqui é muito importante. Porque que acontece é o seguinte, se o paciente começa a fazer febre principalmente, no pós-operatório, de 0 a 4 horas, a gente vai pensar em atelectasia, pneumonia por aspiração e o mais comum é uma tromboflebite. Você fez muito medicamento na veia periférica. Tira o acesso e foi isso e está resolvido. 2 a 7 dias é infecção respiratória ou de ferida operatória. É muito raro você ter infecção de ferida operatória com menos de 24 horas. Muito raro. E pneumonia, obviamente, nosocomial, porque já tem mais de 48 horas. A partir de 7 a 21 dias, a gente pensa em abscessos intracavitários, tá? Então, infecção de sítio cirúrgico profunda, que a gente pega ossos, músculos ou a cavidade, seja ela abdominal ou torácica, que você trabalhou.
E aqui, ó, o antibiótico para as infecções. Aqui é só a título de curiosidade, porque aqui existe uma diferença aí, obviamente, clara entre o Brasil e Portugal, e no próprio Brasil a gente tem diferenças regionais, porque, e às vezes dentro da própria cidade, a gente tem diferença entre os hospitais. Por quê? Porque essas recomendações são muito vistas a depender dos relatórios da vigilância sanitária e das comissões de infecção hospitalar de cada nosocomio, de cada hospital, que eles vão dizer qual é o tipo principal de germe que está ali e qual é o antibiótico que a gente deve recomendar. Na ferida operatória, a gente tem muito aqui no Brasil os germes de pele, principalmente o Staphylococcus epidermidis, é o principal. Por isso que a gente usa muito a cefalosporina de primeira geração. Pneumococo na ferida operatória é muito raro. Aqui no Brasil é muito raro. Infecção urinária são os gram-negativos. Pneumonia normalmente são gram-negativos por conta da pneumonia nosocomial. E abscesso intracavitário são os gram-negativos e os anaeróbios. Tá? Não vou entrar aqui no mérito por enquanto dos antimicrobianos, porque aqui no Brasil se modifica e a gente vai ter alguma coisa específica ali. Bom, de pré-operatório era basicamente isso, as mensagens estão aí e a gente ter essas atenções. Atenção com o anamnese, exame físico, atenção com as comorbidades, atenção com o preparo anestésico para ver se tem uma intubação difícil, atenção com o risco de trombose e atenção com as profilaxias, claro, interrupção de medicamentos, risco de trombose e com as profilaxias necessárias do paciente, por exemplo, como a profilaxia de infecção, de infecção de sítio cirúrgico, tá? Vamos agora ao pós-operatório. Não tem muita coisa de pós-operatório, mas para deixar a mensagem aqui para vocês, tá? Então, no pós-operatório pediátrico, que são as primeiras 24 horas, tem algumas coisinhas que a gente precisa ter muita atenção, tá? Hipotermia é uma coisa que a gente não tem muita atenção, mas é uma coisa que é bastante importante. Eu tenho ficado atento a isso, principalmente quando a gente trabalha em UTI e a gente recebe esse paciente. O paciente fica num ambiente muito gelado no bloco cirúrgico e recebe muito soro em temperatura ambiente. O nosso corpo tem uma temperatura em torno de 36,5 graus Celsius. E o ambiente no bloco cirúrgico é em torno de 22. Então existe uma diferença grande ali. E aí você coloca o soro, seja por infusão venosa, seja para lavar a cavidade, na temperatura ambiente. Isso leva a temperatura para baixo. Então os pacientes se queixam muito de frio no pós-operatório. E o problema da hipotermia é porque você desnaturaliza alguns medicamentos, tá? Principalmente os antimicrobianos, alguns medicamentos para dor. Então a gente precisa ter atenção à hipotermia. E os anestesistas não prestam atenção nisso, ou prestam menos, né? Então você que está no bloco cirúrgico, que é o cirurgião, tem que estar atento. Fala, olha, eu vou lavar a cavidade, esquenta o soro, por favor. O soro às vezes parece quente para a gente, mas ele vai estar na temperatura adequada para o paciente, 36 graus. Nossa, está quente aqui na minha mão. Claro, não pode estar queimando, né? Quente aqui na minha mão. É a temperatura morna mesmo, para diminuir essa questão da hipotermia. A gente tem que ficar atento à resposta endócrino-metabólica ao trauma, então o paciente tende a fazer uma hipertermia no pós-operatório e uma hiperglicemia, principalmente por conta da glicogenólise e do fator de necrose tumoral e as interleucinas. Então, veja bem, se o paciente tem uma tendência a fazer uma hipertermia no pós-operatório, ele faz uma hipotermia, é porque o negócio está sério, então a gente tem que ter muita atenção a isso. Então, se você tiver que fazer infusão de mais do que 2 litros de soro, esse soro deve ser previamente aquecido. Não precisa estar em 36 graus, mas você tem que estar pelo menos em 30, mais ou menos, para você infundir, mesmo que seja venoso, hein? Mesmo que seja venoso, tá? E aqui, ó, você faz uma vasodilatação também na resposta endócrino-metabólica e não é incomum que o paciente faça, se você fizer uma gasimetria, que ele vai ter uma acidose mista. É esperado. Por que é importante, principalmente no paciente que faz cirurgia muito grande, a gente ter essa noção? Porque se ele fizer uma acidose metabólica, ele pode estar fazendo uma vasodilatação excessiva e entrar num estado que seja o que a gente chama de choque, né? Um choque distributivo. Ele faz uma vasodilatação
ele pode ter uma restrição respiratória e por isso que ele faz uma acidose mista. Se você tiver uma tendência a uma acidose respiratória ou uma acidose metabólica, é porque ele está com muita restrição respiratória, ele pode estar com dor, pode ter algum tipo de problema, tem que intensificar a fisioterapia, ou ele pode estar fazendo provavelmente uma vasodilatação maior, ou pode estar hipovolêmico, que é o próximo passo aqui, e aí ele faz uma acidose metabólica. Então a gente precisa ter muita atenção disso também. Então você faz gasometria, tem uma acidose mista, tá tudo bem, a acidose mista está esperado, tá de boa, a gente mantém a sequência como a gente está falando. E a outra coisa é a hipovolemia. Por quê? Principalmente cirurgia abdominal, que é o que vocês devem ver mais na cirurgia geral, você tem a abertura do peritônio. Mesmo com a laparoscopia, você tem perdas de líquido. O peritônio aberto, ou seja, com a barriga aberta para o ambiente do bloco cirúrgico, você já tem uma perda líquida apenas pelo ambiente aberto. Sabe quanto é? É 1 litro por hora. Então você tem uma perda de líquido por evaporação de 1 litro por hora com o peritônio aberto. Só o peritônio, sem contar as ressecções ou sangramento que você possa ter durante o procedimento cirúrgico. Ou seja, se um paciente fez 4 horas, ele chega para você, não, fiz o procedimento, foi só 4 horas, foi tranquilo, eu repus 2 litros e não sei o que e tal. Você repôs 2 litros em 4 horas. Esse paciente já chega para mim na UTI com déficit de 2 litros. Tá? Então a gente precisa ter esse cálculo de perda. Beleza? E aí a gente precisa repor. Obviamente eu não vou repor. O paciente vou ter que repor 4 litros de uma vez, não, porque senão o paciente vai sobrecarregar o coração dele. Então a gente não deve fazê-lo, mas a gente deve calcular e ir repondo. Eu vou repor 2 agora, vou repor em 24 horas, eu consigo repor 4 litros. Então eu vou repor em 24 horas. Então eu vou deixar 2 de basal e vou começar repondo devagarzinho e vou começando a calcular pela diurese dele, que é um dos principais fatores, e com a gasometria, principalmente com o lactato, que o lactato ele vê a questão da perfusão periférica. Então você tem uma noção boa se o paciente está hidratado ou não. E a avaliação de perdas de hemocomponentes é muito importante, tá? Muito importante a avaliação de perdas por hemocomponentes. Então a gente, no pós-operatório, principalmente cirurgia grande, tá? A cirurgia pequena nem tanto, mas nas cirurgias grandes, aqueles pacientes que vão para a UTI, a gente precisa efetivamente fazer essa reposição, tá? E curativo cirúrgico dos acessos, principalmente por conta das infecções. E não esquecer, gente, por favor, também de quem for operado, lembra disso, analgesia. A gente sente dor no pós-operatório. A dor é uma dor importante, então não tenham pena de fazer analgesia nos seus pacientes no pós-operatório, tá bom? E aqui vem a dúvida, né? A gente faz as medicações, a princípio no pós-operatório, a depender da dieta, a gente faz venoso ou subcutâneo, quando necessário. E aí eu pergunto, quando que a gente volta à dieta? Vocês sabem, caiu isso numa prova de residência. Vocês têm ideia quando é que a gente volta à dieta? Alguém sabe? Alguém chuta, gente? Uhum. Perfeito. Perfeito, perfeito. A resposta que estava é a mesma resposta, eu só vou dar a resposta que estava na prova, mas é exatamente isso, tá? Obrigado até, Gabi. É, quando você volta? O mais breve possível. Essa é a resposta. Antes você tinha que esperar, tirar sonda, não sei quantos ml, blá, 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 aquela coisa toda. Hoje não, hoje é o mais breve possível, é quando você retorna à dieta. Inclusive, quando a gente tiver aula de pancreatite, se vocês forem ver, ou a gente tiver, ou de alguma maneira tiver, a gente vai discutir pancreatite, não tem como fugir. Eu vou falar para vocês o protocolo novo, não deixar em dieta zero. A gente não suspende mais a dieta. Durante anos e anos, acho que durante 30 ou 40 anos, a gente suspendia a dieta na pancreatite, hoje a gente não suspende. Então, não ter dieta piora muito o estado geral do paciente, porque ele ainda vai ficar desnutrido. Então, a resposta correta é essa mesmo, tá? Aqui eu tenho um caso clínico, só para a gente poder exemplificar rapidamente. Eu não vou discutir muito com vocês, porque a gente já está avançando a hora e vocês já devem estar bem cansados e ainda tem a parte de Carla. Então, esse é um caso real, é uma idosa
80 anos, já com a demência leve a moderada, história de dor epigástrica há 30 dias, náuseas e vômitos, paciente com DPOC e uma fibrose pulmonar. Possui o diagnóstico de colitis há aproximadamente 90 dias. Como é que a gente aborda essa doente? Qual a principal hipótese? Veja bem, se ela tem uma dor epigástrica há 30 dias mais ou menos, né? Com um diagnóstico de colelitias, eu penso numa cólica biliar ou numa colecistite, né? Mas eu tenho que pensar obrigatoriamente numa pancreatite aguda, tá? Obrigatoriamente. A dor mais comum da pancreatite é a dor epigástrica. A dor mais característica é aquela dor em barra, mas a dor em barra ela não ocorre na maioria dos casos. A maioria dos casos o paciente se apresenta apenas com dor epigástrica. Então, paciente com história de litíase biliar e dor epigástrica, eu tenho que pensar na possibilidade de ser pancreatite. Graças a Deus, Pai, graças a Deus, obrigado. A maioria das vezes não é pancreatite, é muito raro ser pancreatite. Pancreatite é uma doença muito mais rara do que uma cólica biliar ou uma colecistite, né? Ou colecistite crônica ou aguda. Então, o que eu tenho que solicitar aqui? A gente vai solicitar de diferente, a gente vai solicitar os exames para paciente, lembrando das comorbidades. Então a gente tem mais de 80 anos, tem DPOC e fibrose pulmonar. Então eu vou pedir os exames respiratórios e nesse caso, como ela tem um DPOC e tem a fibrose pulmonar, eu vou pedir uma avaliação da pneumologia. Sem contar as coisas relacionadas à profilaxia, ela tem um risco de trombose, né? Trombose, principalmente por conta da idade dela. Então a gente precisa pedir aquelas compressões pneumáticas, bota de compressões pneumáticas ou amarrar a perna dela e no pós-operatório, quanto antes começar, caso ela venha a ser operada, é claro, né? A gente começar a profilaxia, tá bom? Mas o que eu queria deixar aqui a menção para vocês é não esquecer de solicitar nesses casos amilase e lipase. É simples, se elas estiverem alteradas, a gente pensa em pancreatite. É raro, não vai precisar, vou pedir uma tomografia. Não há necessidade de pedir uma tomografia imediatamente. Agora, se a amilase e lipase estiverem alteradas, aí a gente já tem o diagnóstico de pancreatite. E aí, para fazer a avaliação e condução da pancreatite, a gente precisa da tomografia, mas ali à frente. Bom, foi feito um ultrassom, óbvio, né? Também. E a gente viu aqui, um cálculo pequenininho na vesícula biliar, aqui a vesícula, um cálculo pequeno. Então, reforça a possibilidade de ter pancreatite. Se fosse um cálculo único grande, é mais remoto. Mas um cálculozinho pequeno, tem um cálculo pequeno. Pode ter tido um outro e pode gerar pancreatite. Então, a amilase lipase está ali. Veja que tem a vesícula distendida e um pequeno edema de parede. Nem está aqui. Aqui em cima é o fígado e aqui é a vesícula. A gente só viu o cálculo em uma não é incidência, né? Em uma visão aqui do ultrassom. E aqui a parede levemente espessada no limite da normalidade, para ficar um pouquinho maior, né, do que a normalidade. Então aqui, exames relevantes. TGO e TGP tocados, colelitias, a gente vai ter fosfatase alcalina um pouquinho tocada, gama GT normal. Sumário de urina com 15 leucócitos por campo. Numa idosa a gente não acha isso nada excepcional, mas a gente tem um hemograma aqui, com 20 mil leucócitos e 3 bastões. Então foi começado antibiótico para ela, principalmente pensando numa doença da via biliar, porque aí tinha um diagnóstico de espessamento das vias biliares e aí da vesícula biliar, perdão. Então já tinha um diagnóstico de colecistite. Esse aqui é o eletrocardiograma dela, tinha que fazer para provar que fui eu, tá? Ignore aqui, por favor, o nome dela, né? Que eu devia ter tirado, não tirei, foi falha minha, mas aqui está o meu carimbo. Então eu que fiz a avaliação desse eletrocardiograma, não tem nada de excepcional. Acho que ela tem só, salvo engano, deixa eu ver aqui, um bloqueio de ramo direito só, tá? Deixa eu ver, bloqueio de ramo direito, tem uma alteraçãozinha aqui de onda S, mas só em 2 incidências, nada de excepcional, tem na onda antes da onda S, perdão. E não tem nada de excepcional, tá? Que é linha, tem nada de excepcional aqui na descida. Então, um eletro que não infunde nenhum tipo de problema, mas essa paciente foi encaminhada para risco cirúrgico também cardiológico, tá? E nesse caso, dieta, não. Por quê? Porque ela tem um risco de cirurgia. Então ela pode ser operada a qualquer momento, então eu recebo essa paciente na UTI e deixo ela em dieta zero até o cirurgião me definir se ela vai ser operada ou não. Por quê? Porque é uma condição de urgência. Então, se eu for colocá-la na sala,
e o anestesista vai querer, quando possível, esperar 8 horas. Então eu vou deixar a dieta zero até a avaliação do cirurgião. O cirurgião, não vou operar hoje. Aí eu libero a dieta dela na medida da tolerância. Antibiótico, sim, ela tem 20.000 leucócitos, então a gente começou antibiótico. Pelo não, pelo sim, Rocefin, né? E metronidazol, porque é uma possibilidade de colecistite. Cirurgia. Aqui é controverso, tá? Por quê? Porque uma colecistite aguda é o diagnóstico que a gente tem. Veja bem, o cirurgião de plantão num hospital grande desta cidade não pediu amilase e lipase. Isso, mas eu quero que vocês solicitem, tá? Se chegar numa situação como essa, vocês solicitem. Então, cirurgia de urgência é controverso. Uma colecistite, uma senhora idosa com DPOC, fibrose pulmonar, tem um bloqueio de ramo direito ao eletrocardiograma, vai que tem algum tipo de alteração também que não tem diagnóstico. Então, uma paciente com uma cirurgia, embora programada por videolaparoscopia, uma cirurgia abdominal alta, pode ter restrição respiratória, já tem DPOC, fibrose pulmonar, então é controverso. Você pode operar? Pode, mas também não está errado você esfriar o processo e depois marcar eletivamente essa cirurgia. Você marca eletivamente a cirurgia depois, não há problema nenhum. Trato com antibiótico, daqui a 10 dias você dá alta, 7 a 10 dias você dá alta e programa eletivamente essa cirurgia depois que esfriar o processo. Não há problema. Essa paciente, então essa aqui é a prescrição dela, prescrição que eu mesmo fiz, então dieta zero, como eu falei, sobre glicosado. O Ringer, então ela ficou com 2.000 de líquido em 24 horas. Aqui pelo não, pelo sim, Rocefin, metronidazol. E aqui apenas a parte de náusea, vômitos e dor, né? Tá bom? Analgesia. E as complicações que ela pode ter, a TVP, é importante, tá? A gente tem que ver, ela tem um risco para trombose, então a gente precisa ter cuidado no pré-operatório e no pré-operatório, no pós-operatório. Úlcera de estresse, então já está com proteção ali com o pantoprazol. Úlcera de pressão, porque é idosa, tem a pele mais fina, então a gente tem que tomar cuidado com o decúbito. Tem um risco de pneumonia? Tem um risco grande de pneumonia, porque já tem DPOC, já tem fibrose pulmonar, fazer uma cirurgia abdominal alta. Então essa paciente no pós-operatório tem que começar a fisioterapia imediatamente. Infecção urinária, ela tem o risco de ter no pós-operatório, porque as duas principais infecções são a pneumonia e a infecção urinária, mas, todavia, entretanto, não há indicação de você fazer profilaxia para essas infecções, profilaxia antimicrobiana, né? Você faz sem fisioterapia, tá bom? E é isso. Então, são as principais complicações que a gente precisa ficar em dúvida. E a úlcera também, a TVP, como eu falei, é uma coisa que a gente marca muito, porque é uma complicação importante nesses pacientes, principalmente os idosos. E a gente tem que tomar cuidado com a quantidade que a gente faz de enoxaparina para alguns pacientes idosos, principalmente idosos já com idade mais avançada. A gente não faz 1 mg por quilograma peso, a gente faz 0,5 mg por quilograma peso. Então, se o paciente faria 40 mg, a gente faz 20, tá bom? Deixa eu fechar aqui, porque essa janela já foi. E aí, pessoal, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí? Então tá bom, eu vou encerrar aqui a gravação da minha parte para poder passar para a Carla, para poder gravar essa aula, passar para vocês, e vou deixar vocês com a digníssima, maravilhosa Carla Núbia. Bom, então, gente, na outra semana a gente já se encontra no Getúlio Vargas, tá? Na outra semana. Normalmente eu marco ali em frente à emergência, que a gente se encontre e sobe, vai para as enfermarias ou vê os pacientes na emergência, tá bom? Porque aí, já que está todo mundo aqui, eu não preciso repetir essa aula na terça-feira. Vou colocar essa aula para vocês assim que terminar de renderizar ali o OBS. Tá legal? Obrigado a todos, então. Carlinha, vai que é sua, tá? Beijos. Nada, nada. Até logo, até logo. Deixa eu fechar aqui, deixa eu sair aqui e ficar discreto. Tchau, 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 tchau.